Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, da Bible in a Year, foi produzido pela Ascension. Essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Esse é o dia 49, bora lá! Vamos ler 2 capítulos em Êxodo, estamos chegando ao final de Êxodo. Êxodo capítulos 35 e 36. Também vamos ler o antepenúltimo capítulo final do livro de Levítico, Levítico 25. E vamos orar o Salmo 81. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, que é em inglês. E como sempre, você pode acompanhar usando qualquer Bíblia católica que você preferir. A gente recomenda utilizar a Bíblia do Peregrino. E se você estiver interessado em acompanhar quais os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar nosso plano de leitura no link na descrição do vídeo. Baixe, imprime. E se você não se inscreveu no canal, te convido a fazer isso quando você puder. Talvez, quem sabe, agora. Vai lá, clica no inscrever, clica no sininho. Como eu disse, hoje vamos estar lendo o capítulo 35 e 36 de Êxodo. Estamos deixando um pouco a narrativa. Estávamos na narrativa por um tempo, certo? Tivemos um pequeno intervalo onde falamos sobre o tabernáculo, falamos sobre trabalho, falamos sobre todos esses elementos do culto no templo. E daí voltamos para a história com o bezerro de ouro. E também vamos voltar para a história, claro, mas também vamos ver algumas regulamentações do sábado, para o tabernáculo e para as ofertas trazidas ao tabernáculo, e vai soar familiar, porque a gente já ouviu essas coisas em Êxodo e em Levítico, e é por isso que Deus fica repetindo essas instruções, e eu não vejo só como um, nossa, como isso está repetitivo, mas com a repetição eu percebo que é importante. Nós repetimos as coisas que são importantes e destacamos essas coisas que são importantes ao pronunciá-las novamente. Uma das coisas que meu irmão mais velho costuma dizer é: nossa, cara, quando você está pregando, você fica repetindo a mesma coisa várias vezes. E eu fico tipo, cara, porque nos lembramos das coisas quando elas são repetidas várias vezes. E temos o Senhor repetindo um pouco do que ele já disse em Levítico. E até mesmo algumas dessas coisas do livro do Êxodo, mas é importante para nós porque está revelando o coração da adoração. Quando se trata do sábado, quando se trata do tabernáculo, quando se trata das ofertas que são trazidas ao tabernáculo, tudo se resume à adoração. E não há nenhum ato humano maior que alguém possa fazer do que o ato de adoração. E é por isso que o Senhor Deus continua a nos instruir nesse ensinamento, no ensino da adoração. Então, sem mais delongas, Êxodo capítulos 35 e 36. O livro de Êxodo, Obras do Santuário, capítulo 35, o sábado. Moisés convocou toda a assembleia dos israelitas e lhes disse: Isto é o que o Senhor vos manda fazer. Durante 6 dias fareis vossos trabalhos, mas o 7º é o dia do descanso solene dedicado ao Senhor. Quem trabalhar nele será réu de morte. Nesse dia não acendereis fogo em nenhum de vossos povoados. Coleta de materiais. Moisés disse a toda a assembleia dos israelitas: São estas as ordens do Senhor. De vossos bens oferecei um tributo ao Senhor. Todo homem generoso oferecerá, como tributo ao Senhor, ouro, prata e bronze, púrpura, violeta, vermelha e escarlate, linho e pelo de cabra, peles de carneiro curtidas, peles de toninha e madeira de acácia, azeite para a lâmpada, perfumes para a unção e para o incensório, pedras de ônix e de engaste para o éfode e o peitoral. Os artesãos se apresentem para fazer o que o Senhor manda: o santuário com sua tenda e cobertura, colchetes e tábuas, travessas, colunas e bases, a arca com seus varais, a placa e a cortina que a fecha, a mesa com seus varais e todos os seus utensílios, os pães apresentados, o candelabro com as lâmpadas, com seus utensílios e o azeite, o altar do incenso com seus varais, o azeite da unção, o incenso do incensório e a anteporta colocada à entrada do santuário, o altar dos holocaustos com sua grelha de bronze, seus utensílios e varais, a bacia com seu pedestal, as cortinas do átrio com suas colunas e bases, e a anteporta da entrada do átrio, as estacas da morada, as estacas do átrio com suas cordas, os ornamentos sagrados para as funções do santuário, os ornamentos sagrados do sacerdote Arão e os de seus filhos para oficiar. Então toda a assembleia dos israelitas se retirou da presença de Moisés, e todos os homens generosos que se sentiam animados levaram tributos ao Senhor,
para as obras da tenda do encontro, para seu culto e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres e entregaram generosamente fivelas, brincos, anéis, pulseiras e todo tipo de objetos de ouro, e cada um o agitava ritualmente diante do Senhor. Os que possuíam púrpura violeta, vermelha ou escarlate, linho, pelo de cabra, peles de carneiro curtidas e peles de toninha os levaram. Os que desejavam oferecer tributo de prata e bronze o levaram ao Senhor, e os que possuíam madeira de acácia a levaram para os diversos usos. As mulheres hábeis no ofício fiaram e levaram os trabalhos em púrpura violeta, vermelha, escarlate e em linho. Todas as mulheres hábeis e dispostas a ajudar teceram o pelo de cabra. Os chefes levaram as pedras de ônix e de engaste para o éfode e o peitoral, os perfumes, o azeite da lâmpada, o azeite da unção e o incenso do incensório. Os homens e as mulheres israelitas que se sentiam generosos em contribuir com as diversas tarefas que o Senhor havia mandado Moisés fazer, levavam sua contribuição voluntária ao Senhor. Artesãos do santuário. Moisés disse aos israelitas: O Senhor escolheu Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o cumulou de dotes sobre-humanos, de sabedoria, de destreza e de habilidade para o seu ofício, para que projete e lavre ouro, prata e bronze, para que talhe pedras e as engaste, para que talhe madeira e para as demais tarefas. Também lhe deu talento para ensinar outros, assim como Oholiabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan. Dotou-os de habilidade para realizar qualquer tipo de trabalho, bordar em púrpura violeta, vermelha ou escarlate e em linho, para realizar qualquer tipo de trabalho e fazer projetos. Capítulo 36. Obras do Santuário. Bezaleel, Oholiabe e todos os artesãos a quem o Senhor havia dotado de habilidade e destreza para executar os diversos trabalhos do santuário, realizaram o que o Senhor havia ordenado. Moisés convocou Bezaleel, Oholiabe e todos os artesãos a quem o Senhor havia dotado de habilidade, e quem estavam dispostos a colaborar na execução do projeto. Ele lhes entregou pessoalmente todos os tributos levados pelos israelitas para executar os diversos trabalhos do santuário. Os israelitas continuavam levando ofertas voluntárias todas as manhãs. Um dia, os artesãos que trabalhavam no santuário deixaram seus trabalhos e foram dizer a Moisés: O povo traz mais do que é necessário para terminar os diversos trabalhos que o Senhor ordenou. Moisés mandou dar um aviso pelo acampamento: Ninguém, nem homem nem mulher, prepare e traga mais tributos para o santuário. E o povo deixou de levá-los. Aquilo que tinham levado era mais que suficiente para realizar as obras. O santuário. Todos os artesãos que colaboravam fizeram o santuário com 10 cortinas de linho retorcido de púrpura violeta, vermelha e escarlate, e nela bordaram querubins. Cada cortina media 14 metros de comprimento por 2 de largura, todas da mesma medida. Juntaram as cortinas em 2 séries de 5 cada uma, e em cada uma das bordas das 2 séries puseram laços de púrpura violeta. 50 na borda da primeira e outros 50 na borda da segunda, de modo que se correspondiam. Fez também 50 colchetes de ouro e com eles uniu as cortinas, de modo que o santuário formasse uma unidade. Teceu também 11 peças em pelo de cabra, para que servissem de tenda no santuário. Cada cortina media 15 metros de comprimento por 2 de largura, as 11 da mesma medida. Juntou 5 cortinas de um lado e 6 do outro. Pôs 50 laços nas bordas de cada série de cortinas juntadas. Fez também 50 colchetes de bronze para fechar a tenda e assim formar uma unidade. Além disso, fez para a tenda uma cobertura de peles de carneiro curtidas e por cima uma cobertura de peles de toninha. Fez tábuas de madeira de acácia para o santuário e as colocou verticalmente. Cada tábua media 5 metros de comprimento por 75 centímetros de largura, e tinha 2 encaixes para juntar-se com as contíguas. Pôs assim as tábuas do santuário. Na parte sul, 20 tábuas, e sob elas, 40 bases de prata, 2 por tábua, para os encaixes. No segundo lado, ao norte, outras 20 tábuas,
com suas 40 bases, 2 por tábua. No fundo do santuário, ao poente, 6 tábuas de frente e 2 formando os ângulos. Eram geminadas por baixo e perfeitamente unidas por cima, até o primeiro anel. As 2 tábuas formavam assim os ângulos do fundo da morada. No total, 8 tábuas com 16 bases, 2 por tábua. Fez também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de cada lado, e 5 para o lado do fundo, ao poente. A travessa central, à meia altura das tábuas, atravessava de uma extremidade à outra. Fez de ouro os anéis por onde passavam as travessas, e revestiu de ouro as tábuas e as travessas. Cortina e anteporta. Fez uma cortina de púrpura violeta, vermelha e escarlate e linho retorcido, e nela bordou querubins. Pendurou-a em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro e providas de ganchos dourados, e fundiu 4 bases de prata. Fez também uma anteporta para a tenda, de púrpura violeta, vermelha e escarlate e linho retorcido, bordada, e 5 colunas providas de ganchos. Revestiu de ouro seus capitéis e molduras, e de bronze as 5 bases. O livro de Levítico, capítulo 25. O Senhor falou a Moisés no monte Sinai. Dize aos israelitas: ano sabático e jubilar. Ano sabático. Quando entrardes na terra que vos darei, a terra gozará o descanso do Senhor. Durante 6 anos semearás teus campos, e durante 6 anos vindimarás tuas vinhas e recolherás suas colheitas. Mas o 7º será ano de descanso solene para a terra, o descanso do Senhor. Não semearás teus campos, nem vindimarás tuas vinhas. Não ceifarás o que nasceu após a ceifa, nem cortarás as uvas de ramos não podados. É ano de descanso para a terra. O descanso da terra vos servirá de alimento para ti, teu servo, tua escrava, teu diarista, teu empregado e o migrante que vive contigo. A colheita inteira servirá de pasto para teu gado e para os animais selvagens. Ano jubilar. Faze a conta de 7 semanas de anos, 7 vezes 7, ou seja, 49 anos. Ao toque de trombeta farás um anúncio por todo o país. No 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, fareis ressoar a trombeta por todo o vosso país. Santificareis o 50º ano e promulgareis alforria no país para todos os seus habitantes. Celebrareis jubileu. Cada um recuperará sua propriedade e voltará à sua família. O 50º ano é jubilar, para vós. Não semeareis nem ceifareis o que nasceu após a ceifa, nem cortareis as uvas de ramos não podados, porque é jubileu, o considerarás sagrado. Comereis a colheita de vossos campos. Nesse ano jubilar, cada um recuperará sua propriedade. Quando realizardes operações de compra e venda com alguém do vosso povo, não vos prejudiqueis uns aos outros. O que comprares de alguém do teu povo será taxado, segundo o número de anos transcorridos depois do jubileu. Ele, por sua vez, o cobrará de ti segundo o número das colheitas anuais. Quanto mais anos faltarem, mais alto será o preço. Quanto menos, menor será o preço. Porque ele cobra de ti conforme o número de colheitas. Ninguém prejudicará alguém do seu povo. Respeita o teu Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Exortação e promessa. Cumpri minhas leis e guardai meus mandamentos, pondo-os em prática, e habitareis tranquilos na terra. A terra dará seus frutos, comereis até saciar-vos, e habitareis tranquilos. Se perguntardes, o que vamos comer no 7º ano? Não semeamos nem colhemos. Eu vos mandarei minha bênção no 6º ano, para que produza colheita para os 3 anos. Semeareis no 8º ano, e comereis da colheita passada, até o 9º ano, até que chegue sua colheita. Continuareis comendo da passada. Bens imóveis. A terra não será vendida sem direito de resgate, porque é minha, e no que é meu sois migrantes e empregados. Possibilitareis o resgate a todas as terras de vossa propriedade. Se um irmão teu se arruinar e vender parte de sua propriedade hereditária, cabe a seu parente mais próximo resgatar o que foi vendido por seu irmão. Aquele que não tiver quem o resgate, se economizar o exigido para o resgate,
descontará os anos desde sua venda e pagará ao comprador o que faltar, recuperando assim sua propriedade. Mas se não economizou o exigido para o resgate, o que foi vendido ficará em poder do comprador, até o ano do jubileu, em que fica livre e volta a ser propriedade sua. Quem vender uma moradia situada numa cidade amuralhada tem direito ao resgate até cumprir-se 1 ano da venda. Seu direito ao resgate é limitado. Se não for resgatada no prazo de 1 ano, a casa situada numa cidade amuralhada permanece como propriedade do comprador e seus sucessores, sem direito de resgate. Não fica livre no ano do jubileu. Os povoados não amuralhados são considerados como os campos. Suas casas têm possibilidade de resgate. Ficam livres no ano do jubileu. No que se refere às cidades dos levitas, estes têm direito perpétuo de resgatar as casas das cidades de sua propriedade. Se não forem resgatadas, ficam livres no ano do jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são sua propriedade entre os israelitas. Os campos pertencentes às suas cidades não podem ser vendidos, porque são propriedade perpétua dos levitas. Conduta social. Se um irmão teu se arruinar e não puder manter-se, tu o sustentarás para que viva contigo como o migrante ou o empregado. Não exijas dele juros nem sobretaxas. Respeita teu Deus e viva teu irmão contigo. Não lhe emprestarás dinheiro com juros, nem imporás sobretaxas a seu sustento. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito para dar-vos a terra de Canaã e ser vosso Deus. Escravos. Do próprio povo. Se um irmão teu se arruinar e se vender a ti, não o tratarás como escravo, mas como diarista ou empregado. Trabalhará contigo até o ano do jubileu, quando ele e seus filhos ficarão livres para voltar à sua família e recuperar sua propriedade paterna. Porque são meus servos, a quem tirei do Egito, e não podem ser vendidos como escravos. Não o tratarás com dureza. Respeita teu Deus. Estrangeiros. Os escravos e escravas de vossa propriedade, vós os adquirireis entre os povos vizinhos, ou entre os filhos dos empregados migrantes que vivem convosco, entre suas famílias nascidas em vosso território. Serão propriedade vossa. Tu os deixarás como propriedade hereditária para os filhos que vos sucederem. Podeis servir-vos deles sempre, mas não tratareis com dureza vossos irmãos israelitas. Israelita escravo de estrangeiro. Se um migrante ou empregado melhorarem de posição, e um irmão teu se arruinar e se vender ao migrante, ou empregado, ou a um descendente da família do migrante, depois de ter se vendido tem direito a resgate. Um de seus irmãos o resgatará, ou um tio seu, ou seu primo, ou alguém de sua parentela, ou ele mesmo ajunta o necessário. Calculará com o comprador os anos desde a venda até o jubileu, e o preço corresponderá ao número de anos, à razão de dias de diarista. Se restarem muitos anos, se devolverá do preço de compra, como resgate, o que corresponder a tais anos. Se restarem poucos anos para o jubileu, pagará o resgate calculando os anos que faltarem. Cada ano que passar com ele será como um diarista, e não permitirás que o tratem com dureza. Mas se não for resgatado de nenhuma dessas formas, ele e seus filhos ficarão livres no ano do jubileu. Porque os israelitas me pertencem como servos. São meus servos que tirei do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Salmo 81. Aclamai a Deus nossa força. Aplaudi o Deus de Jacó. Tocai instrumentos, tocai pandeiros, cítaras temperadas com harpas. Tocai a trombeta pela lua nova que é nossa festa. Porque é uma lei de Israel, um preceito do Deus de Jacó, uma aliança assinada com José quando saía do Egito. Ouço uma língua desconhecida, alarga a boca para que eu a encha. Retira a carga dos seus ombros, suas mãos se desprenderam do cesto. Na aflição clamaste e te livrei. Oculto entre trovões te respondi, e te pus à prova em Meriba. Escuta, povo meu, pois te admoesto. Israel, oxalá me escutes. Não terás um Deus estranho, nem adorarás um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito. Mas meu povo não fez caso de mim. Israel não me obedeceu.
Entreguei-os a seu coração obstinado, para que seguissem seus caprichos. Oxalá meu povo me escutasse, e Israel caminhasse por meus caminhos. Eu humilharia seus inimigos, e voltaria minha mão contra seus adversários. Os que detestam o Senhor te adulariam, e sua sorte ficaria marcada. Eu te alimentaria com flor de farinha, e te saciaria de mel silvestre. Pai do céu, te louvamos e agradecemos muito pela tua palavra, agradecemos por nos confundir, agradecemos por nos deixar confusos, Senhor Deus, quando ouvimos falar de escravidão, quando ouvimos falar dessas coisas que têm sido um flagelo para a humanidade por tantos anos. Pedimos que ilumines nossas mentes para entender qual é o contexto em que permitiste que isso acontecesse. O que estás nos ensinando ao permitir que isso faça parte da vida do povo de Israel, o teu povo? Senhor Deus, ajudai-nos a não endurecer nossos corações, nem deixar que nossas mentes se obscureçam, mas abre nossos corações e mentes para não serem de cinismo ou ceticismo, para não termos corações de desconfiança, mas para abrir nossos corações para confiar em Ti. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como mencionei na oração, hoje temos algumas coisas confusas quando se trata do livro de Levítico. E ainda, ao mesmo tempo, não é confuso. Desculpa, vamos voltar um pouquinho. Temos Êxodo, capítulo 35 e 36, que podem ter soado muito familiares para você se você nos acompanhou nos últimos dias, porque a gente até teve a história, não apenas a história, mas o relato dos nossos dois trabalhadores habilidosos, Bezaleel e Oliabe. E quase com as mesmas palavras no início do livro do Êxodo. Então, por que isso é tão importante? Eu mencionei no início desse episódio. É importante porque estamos falando sobre o culto a Deus. Estamos falando sobre as dimensões do tabernáculo. Estamos falando sobre as joias, os recursos preciosos que são usados para criar não apenas o tabernáculo, mas também o que está dentro do tabernáculo, o que os sacerdotes estão usando. Todas essas coisas são super importantes. Elas podem não ser importantes para nós, mas uma das coisas que a Escritura revela é que são importantes para o Senhor, por alguma razão. Não é importante porque Deus precisa que usemos madeira de acácia, é porque o culto que Deus nos instruiu a oferecer faz algo por nós. E isso tem que tocar não apenas o dia em que nos reunimos para oferecer o culto a Deus, mas tem que tocar o resto de nossas vidas. E é por isso que o Senhor Deus se repete várias vezes em Êxodo, Deuteronômio, Números e Levítico quando se trata de adoração. E a gente vai voltar a isso várias vezes porque adorar da forma certa é muito importante. Na verdade, quando inventamos como adorar, estamos fazendo algo extremamente errado. Quando nós criamos um jeito de adorar, estamos fazendo algo muito, muito contrário ao que Deus nos instruiu a fazer. E ainda assim é assim que muitas igrejas são administradas. Parece que é assim em muitos lugares nos dias de hoje. Eu não quero ser muito crítico, mas parece que em muitos lugares diferentes estamos fazendo algo do tipo, acho que Deus quer isso, vamos fazer isso. Bem, acho que vamos cantar uma música aqui, vamos cantar uma música ali, em vez de dizer, tá, como Deus nos ordenou a adorá-lo. Bom, e a gente sabe como que é, né? Como ele disse, temos o sacerdócio do Novo Testamento, que é o cumprimento do sacerdócio do Antigo Testamento. Temos no Novo Testamento o sacrifício novo e eterno, que é o cumprimento do antigo sacrifício. Então o que fazemos é dizermos, tá bom Deus, tu dissestes fazer isto em memória de mim, tomai todos e comei, esse é meu corpo, esse é meu sangue. É isso que fazemos, porque nos deste a instrução para fazer isso. E ainda assim, isso não pode ser apenas um dia, não pode ser apenas uma hora de nossas vidas, deve estar no centro de nossas vidas. Na verdade, a adoração, o coração da adoração é o sacrifício. O coração da religião é a adoração e o coração da adoração é o sacrifício. E uma das coisas que precisamos fazer é entender que esse sacrifício é um sacrifício de confiança, é um sacrifício de amor. E assim, hoje em Levítico, temos essa festa, o ano sabático. O ano sabático é quando no 7º ano Deus instrui, tá? Cultive colheitas, tenha videiras para uvas e vinho e o que mais que você quiser. No 7º ano, assim como em todo 7º dia, você é chamado a descansar. E a cada 7º ano, deixe a terra descansar, não colha naquele ano. Não plante colheitas naquele ano. Descanse e deixe a terra descansar. E tem algo nisso que é tão contrário, especialmente para a nossa cultura consumista. Consumista. Vivemos em uma cultura que exige consumismo e aquisição, exige todo esse trabalho. E ainda assim aqui temos Deus dizendo, não, no 7º ano, descanse. O que é isso? Não é apenas descansar, não é apenas afirmar que você não é mais escravo, embora isso seja uma parte enorme para a qual voltaremos nas próximas semanas, mas também é afirmar
Tá bom, Deus, eu confio em você. É confirmar e afirmar, tá bom, Deus, eu sei que você é justo, então eu tenho que ser como você, eu tenho que ser justo. E é por isso que a gente tem eles têm, né, esse sétimo sete, certo? 7 vezes 7 anos, eles chamam de 7 semanas de anos. Temos o 49º ano, e o 50º ano é o ano do jubileu. E o que ouvimos, talvez a gente tenha entendido, talvez não, é que se você tivesse propriedade que precisasse abrir mão por causa de má sorte, por causa de más decisões, por qualquer motivo, você recuperava sua propriedade. Se você tivesse que se vender como escravo pelos mesmos motivos, você era libertado. Se você tivesse dívidas, essas dívidas eram perdoadas. E é esse ano de restauração. E é isso que é o ano do jubileu. É tudo sobre... Tá, ok. Essa é a realidade da vida. A realidade da vida que existe. Eu quero dizer, naquela época estamos falando sobre o mundo antigo. A escravidão era tão parte dos negócios, tão parte da economia, quanto temos contratos agora. Então você tem tipo, tá, eu preciso de um emprego e alguém está disposto a me contratar como um servo contratado? Alguém está disposto a me contratar como seu escravo? Então eu me vendo como escravo. Mas aqui está a condição. A condição é que não é uma escravidão para sempre, certo? Não é o mesmo tipo de escravidão que tínhamos no nosso país há muitos anos atrás, baseado em algo como raça, baseado em qualquer coisa assim. Na verdade, as escrituras dizem em Levítico hoje, não dominem os seus escravos, não os abusem. Por quê? Porque eu sou o Senhor seu Deus. E Deus claramente diz isso. E a quem ele está falando? Vamos manter isso em mente. Ele não está falando com ocidentais do século XXI. Ele está falando com um povo que havia experimentado, eles mesmos, o que era ser escravo por 300 a 400 anos. O povo de Israel era escravo. Então eles sabiam como era estar sob a mão dominadora de um mestre cruel ainda. E Deus está dizendo, tá, eu vou tolerar isso por enquanto, essa forma de sustentar sua economia, essa forma de não apenas sustentar sua economia, mas essa forma de apoiar aqueles entre vocês que são pobres. Se você se encontrar em apuros e não puder se alimentar, não puder se vestir, não puder se abrigar, você pode se vender para ser mão de obra de alguém. E o que acontece então? Ele vai te vestir, ele vai te alimentar, ele vai te abrigar, mas tudo isso com a condição de que aqueles que te compraram, aqueles que entraram nesse contrato com você, não dominem sobre você, porque eu sou o Senhor seu Deus. E em segundo lugar, no ano do jubileu, você seria restaurado à liberdade, você seria restaurado à liberdade. Podemos olhar isso e dizer, isso é tão antiquado, eu não entendo. E faz sentido, mas sempre que lemos a Bíblia, a gente precisa ler ela em contexto. E o contexto aqui é que essas eram pessoas que sabiam exatamente como era ser escravo. Não apenas como escravos que conquistaram a liberdade depois, eles sabiam como era ter mestres cruéis. Porque Deus está dizendo, tá, eu estou te ajudando a crescer, então eu vou permitir isso agora. Mas mesmo eu permitindo, isso tem restrições. Vocês não devem ser mestres cruéis. E as pessoas vão ter sua liberdade no ano do jubileu. Nossa, cara, que bênção. Por quê? De novo, porque é a teoria do 1 mais 1 na educação, onde Deus está ajudando essas pessoas a avançar do nível 2 para o nível 3, do nível 3 para o nível 4, do nível 4 para o nível 5. Mas aqui estamos nós, muitas vezes como ocidentais do século XXI, olhando para isso e pensando, isso é loucura. Bom, é porque Deus já nos trouxe para o nível 14, seja lá qual nível a gente está agora, onde entendemos que isso é problemático. E Deus está dizendo, sim, mas a gente tem que começar de algum lugar. E com essas pessoas que sabiam como era ser escravas, também precisavam saber como era não serem escravas. Portanto, a cada 7º dia descanse, porque você não é um escravo. A cada 7º ano descanse, porque você não é um escravo. E a cada 50 anos, a cada 7 semanas de anos, descanse e seja livre, porque você não foi feito para ser escravo. A Bíblia não foi feita para ser direta. A Bíblia muitas vezes é um relato da realidade. E nem sempre é a melhor, nem sempre é a mais fácil, nem sempre é a mais direta, mas é verdadeira e boa. Mesmo que tenhamos que ler nas entrelinhas para entender o que Deus está permitindo e o que Deus está dizendo, e o que Deus está tentando nos ensinar hoje. Vamos continuar rezando uns pelos outros, porque às vezes a gente vai se deparar com passagens da Bíblia que a gente não vai entender. E quando isso acontecer, vamos apenas dizer, tá bom, Senhor, permita-me ser humilde diante de Ti. Ajude-me a entender isso. E se eu não for claro o suficiente, quer dizer, eu, o Padre Mike, se eu não for claro o suficiente, por favor, pesquise, porque eu não tenho todas as respostas. A gente está fazendo o melhor para tentar fazer esse podcast e manter cada episódio em menos de 30 minutos ou por aí, o que significa que eu hoje acabei de falhar.
Mas estamos aqui, o que significa que também tivemos sucesso. Vamos rezar uns pelos outros. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para ver vocês amanhã. Deus abençoe.